enfermeira Joana Tavares já está comigo. Bom dia, muito bem-vinda, enfermeira. Eu sei, ou eu acho que certamente as pessoas têm conhecimento que existem pessoas que, por algum tipo de limitação de doença, têm de usar um saquinho junto ao corpo, não é? Eu penso que as pessoas têm conhecimento disso. O nome é complicado, doentes ostomizados talvez não seja uma palavra muito conhecida, e o porquê destas pessoas viverem com este condicionamento também estou certa que as pessoas não sabem. E, portanto, 10 minutinhos mais ou menos para explicarmos um pouco o que é um doente ostomizado e porquê que é ostomizado. Ok. Muito obrigada pela oportunidade. Realmente é preciso desmistificar o tabu do doente ostomizado, do viver com saquinho. Com saquinho, pois. Exato, que é o que se diz na gíria. Foi como eu disse também, não foi? Falou em saquinho. Saquinho, pois, porque é como os se diz de facto. estão aqui, muitos deles estão aqui, e realmente o doente ostomizado com uma ostomia de eliminação, portanto uma ostomia de drenagem, por onde saem fezes ou urina, são doentes ostomizados. Há outros tipos de doentes ostomizados, os que respiram por uma traqueostomia, aqueles que se alimentam por uma gastrostomia, uma sonda, por exemplo. Mas hoje falamos mais de doentes ostomizados com ostomias de eliminação. Para as pessoas terem ideia, há cerca de 10, 12 mil pessoas a viverem assim em Portugal, não é? 12, 15, não há dados exatos, mas é por aí. E a maior parte deles fruto de doença oncológica. Fruto de doença oncológica, cerca de 80%. As ostomias, que é assim que se chama o buraquinho que é realizado na pele, portanto que liga o órgão à pele, chama-se estoma ou ostomia, e daí o nome ostomizado. Mas nem toda a gente ostomizada tem que ser doente toda a vida. Certo. Não sabe se eu sou uma pessoa ostomizada e estou no meu exercício profissional, faço a minha vida toda normal, e fica sempre no ar a dúvida. Claro. Ou seja, não é ser um doente ostomizado, viver com o saquinho, a pessoa não tem nada na testa que diga que passa por isso ou que vive com o saquinho, que depende do saquinho, não é? Pronto. Passamos por eles todos os dias, convivemos com eles e não sabemos. Nem interessa saber. Mas voltando um bocadinho atrás, enfermeira, visto que a maior parte dos doentes que vivem ostomizados, que são ostomizados, derivam de uma doença oncológica, que tipo de cancros ou que tipo de problemas é que podem fazer com que a pessoa depois dependa do saquinho? Outros problemas para além do cancro, portanto a neoplasia do reto, da bexiga, da próstata, quando já envolve outras partes, qualquer zona do abdômen baixo pode levar à necessidade da confecção de uma ostomia. E, portanto, sai um ostomizado depois de cirurgicamente O impacto intervido. com uma doença oncológica é um impacto necessariamente mau, é um peso, não é? Na vida de uma pessoa, é um impacto muito duro. E quando se diz que o doente vai viver ostomizado, é um impacto igualmente doloroso ou depois já começa a ser uma coisa que se leva com um bocadinho mais de leveza? Tudo depende de como a pessoa vivia antes da ostomia, porque podia ter uma qualidade de vida pior do que aquela que vai ter depois de ostomizado. Depende disso, depende da doença, depende da forma como vai ser acompanhado depois, antes no pré-operatório, que é aí que deve começar, do local onde foi marcada a ostomia, de acordo com a pessoa, e não é tudo igual, portanto devemos ter o cuidado de, antes da cirurgia, marcar o local de acordo com as características da pessoa. Marcar o local no corpo. Onde vai, no corpo, onde vai acontecer. Exato. Por isso, muito importante as consultas de estomaterapia com estes doentes futuramente ostomizados, para os preparar para a cirurgia e para desmistificar este tabu, porque para muita gente isto nem existe. Há muita gente que, se numa urgência operada e acorda com um saquinho, claro que fica em pânico, até porque nem sabia que isso existia. Pois. Outros não, outros já sabem. Depende muito do estilo de vida que a pessoa tinha antes, da personalidade de cada um e do acompanhamento. É fundamental. Claro. Às vezes, viver com o saquinho vem resolver problemas muito duros que a pessoa tinha que enfrentar no dia-a-dia. E por isso mesmo é visto como uma solução até boa perante as condições. Nesse acaba por ser uma solução muito boa. Muito boa. É o paraíso. Claro que há outros que tinham uma vida normal, uma pessoa normalíssima,
e que de repente se veem confrontados com a situação do saquinho, mas é uma questão de adaptação. E se for realmente bem acompanhado, quer pelas pessoas pelos médicos, quer pelos enfermeiros, e por uma equipa, é uma equipa multidisciplinar, não é? Estomaterapeutas, sim. Os enfermeiros estomaterapeutas têm uma palavra grande a dizer nesse aspecto e dão um apoio muito, muito significativo e posso dizer que a maior parte é reabilitada e volta a fazer a sua vida perfeitamente normal. E depois o saco não é um problema assim tão grande? Não. O problema está na doença e não no saco. O saco depois contorna-se e se for o melhor saco para aquele caso específico... E por isso mesmo trouxe aqui alguns que Exato. é isso que eu não entendo. São todos diferentes. Já a zona do corpo, em que as pessoas são aconselhadas a fazer o furinho, não é? Eu já percebi que é muito importante. Percebi isso ontem, ao preparar o tema. Totalmente. É que eu vi que é mesmo muito importante o sítio onde se faz o buraquinho para depois se introduzir o saco, não é? Deixe-me só dizer, são 2 minutos com a pessoa acordada antes da cirurgia, preferencialmente uns dias antes ou na véspera, pelo menos, para que ela possa dizer se vê, vamos marcar, se vê, se consegue manipular, para tendo em conta o futuro, o autocuidado. E que a pessoa seja totalmente independente, de acordo com as características que tem. Depois é a pessoa no dia-a-dia que manuseia o saquinho. Normalmente é a pessoa que deve ser autónoma. Pois, quando fica preenchido, depois é a pessoa que limpa e que faz a higiene toda do saquinho. Muda, exatamente, Muito faz bem. a higiene normalíssima, com água e sabão, tudo normal, o mais simples possível. Podemos mostrar então aqui estes para... Estão aqui vários exemplos de sacos de ostomias. Temos para os vários tipos de ostomia de eliminação, por exemplo, um saco fechado para as colostomias, quando o cólon, o intestino grosso, é ligado à pele. Normalmente as fezes são mais condensadas, portanto o saco normalmente é fechado. Tem para urostomias e normalmente qualquer um deles traz uma abertura em baixo para poder despejar a urina. E depois tem os sacos para ileostomia, que são abertos, mas que depois se fecham muito facilmente e fica com o formato de como se fosse para uma colostomia. Porquê? Porque as fezes aqui são mais líquidas no íleon, na última porção do intestino fino, dito fino, delgado, as fezes são mais líquidas, pelo menos numa fase inicial. E, portanto, há necessidade de despejar mais vezes o saco. E, portanto, usam-se este tipo de sacos. Estão aqui vários sacos, estão sacos opacos, sacos transparentes, sacos abertos, sacos fechados, com torneira, sem torneira, sistema de 2 peças. Tudo isto está disponível através do Sistema Nacional de Saúde para as pessoas? Tudo isto está disponível no mercado português e estamos ao nível do melhor que há no mundo. Agora, os custos são realmente avultados, mas o Estado, como participa, grande parte, em 90%, a lei vai ser agora revista, está a ser revista, a forma como vai ser prescrita, como vai ser adquirido, está tudo para, penso que em abril, começar a ser de uma forma diferente e que eu espero que venha a melhorar a facilidade de acesso a este tipo de material. Mas dizia eu, e eu tenho que frisar isto, desculpe, estão aqui as marcas todas representadas, mas cada caso é um caso. Pois, claro. E, portanto, nós temos que escolher o saco de acordo com a pessoa e não a pessoa de acordo com o saco. O saco de acordo com a pessoa? O saco adapta-se à pessoa e não a pessoa ao saco. Quem é que ajuda as pessoas e permite, já agora usando o nome desta rubrica, ninguém está sozinho, quem é que não deixa as pessoas sozinhas e dizem, atenção, disse-me que eram 2 minutos de decisão entre o enfermeiro e a pessoa e que ajudam ali a mudar a vida toda? Aí pode não ser a pessoa, a marcação do estômago pode não ser, desculpe, o enfermeiro, pode ser o enfermeiro estomaterapeuta, pode ser o cirurgião, mas este cuidado é fundamental, é um dos passos que vai providenciar ou ter em conta a qualidade de vida futura destas pessoas. É fundamental, porque se uma ostomia mal localizada leva a que depois o saco não adapte bem.
começam as complicações, as fugas, a pessoa psicologicamente não se sente segura, não se sente à vontade e, portanto, começam os problemas todos da pessoa, da família e o isolamento. E, portanto, começam aqui mais custos, porque começa a entrar a psiquiatria, a psicologia. Mais problemas, para além dos problemas cutâneos. Portanto, é preciso, portanto, quem estiver por acaso a ver-nos e a passar por uma situação dessas, pode parar, conversar um bocadinho com as pessoas que o acompanham, com os médicos, com os enfermeiros, e deve aconselhar-se e dizer: olha, que eu ouvi que o saco é que se deve adaptar a mim e não ao contrário. Exato. Porque eu acredito que às vezes o discurso seja um bocadinho diferente. É. Não é? Porque os custos também são diferentes, as disponibilidades muitas vezes são diferentes. Deixe-me só dar um ênfase realmente aos enfermeiros estomaterapeutas, eles existem em Portugal. Há cerca de 8 anos para cá, a Associação Portuguesa de Enfermeiros de Cuidados em Estomaterapia existe e promove o curso cá. E, portanto, se as pessoas tiverem o cuidado de indicar uma consulta de estomaterapia para as pessoas que vão ser ostomizadas ou as que não puderam ser antes no pré-operatório, depois no pós-operatório, sejam encaminhadas, garanto que vai ser uma mais-valia para todos, para o próprio, para a família, para quem o acompanha e para toda a sociedade, porque os custos vão estar mais controlados. Muito bem. Enfermeira Joana, terminamos aqui com uma mensagem positiva. É como eu gosto. Obrigada. Qualidade de vida. Obrigada. Obrigada por ter vindo e obrigada também à Ordem dos Enfermeiros por este espaço. De facto, eu que até fiz um programa sobre saúde, fiz aqui no Porto Canal consultório e às vezes brinco com os meus amigos que são destas áreas, digo: podes conversar comigo como se eu fosse médico ou enfermeira, que eu sei tudo. Não sei nada. Eu vou conhecendo os termos e, de facto, nunca tinha falado sobre isto. Há que desmistificar, eles existem, É estão verdade. aí E ver bem, também, e porque podem estar muitíssimo bem. nunca tinha visto. E eu que às vezes gabo-me, em jeito de brincadeira, obviamente, não é? Claro. A dizer: já ouvi falar de muita coisa, mas isto não tinha ouvido falar. Obrigada então por ter vindo. Obrigada eu. Enfermeira. Obrigada. Obrigada.